E aí, galera, bom dia. Ih, não sei se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, né? Agora vocês em casa. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata. A gente vai continuar falando, né, sobre ciências no sexto ano. Para aqueles alunos que já tiveram essa aula vai servir como revisão. Para aqueles que não tiveram, presta muita atenção, que vocês vão saber de tudo o que acontece no nosso planeta, né? Então, a nossa aula hoje vai falar das placas tectônicas e dos eventos que as placas tectônicas podem causar. É o módulo 12, 13 e 14 do seu livro. Então, vamos lá. As placas tectônicas, elas são o quê? Elas são placas que estão em cima da camada gelatinosa do manto, não é isso? A gente chama essa camada de astenosfera, a camada superior do manto. E as placas tectônicas, elas servem de apoio para os continentes e também elas estão ali embaixo do assoalho oceânico, tá? Então essas placas, quando a gente observa que elas se encaixam, né? Que elas formam o quê? Elas formam ali como se fosse um quebra-cabeças e elas têm pequenas fendas, pequenos espaços entre elas. Esses espaços, eles podem a todo momento aumentar ou diminuir, como a gente vai ver nos próximos slides. Então vamos lá. Quando a gente tem aqui as placas que estão se afastando, a gente vai ver que elas vão gerar alguns eventos e quando elas estão se juntando, elas vão gerar outros eventos e quando elas estão deslizando, elas vão gerar outros eventos. Professora, isso está em constante movimento? Tá, gente, o tempo todo. Uma prova que a gente tem disso são os terremotos. Os terremotos, eles são o quê? Eles são uma consequência desse tipo aqui, ó, de deslocamento da placa. Quando as placas, elas estão o quê? Deslizando lateralmente umas entre as outras. Tem locais onde essas placas, elas apresentam mais movimento, onde elas se movimentam mais. Tem locais onde essas placas se movimentam menos, tá? A gente vê, por exemplo, o Brasil, que é um país que a gente não tem uma grande quantidade de eventos que podem ser causados por causa dessa movimentação. Por exemplo, no Brasil, a gente não vê terremoto. Quando a gente sabe de algum terremoto que aconteceu, ele teve seu epicentro longe e, por ser um terremoto de grande magnitude, nós sentimos alguma coisa aqui. Só que o Brasil está localizado bem no meio de uma placa. Por ele estar no meio dessa placa, a gente não sente muito essa movimentação das placas, tá? Primeiro evento que a gente vai estudar aqui, a consequência da movimentação das placas são os terremotos. Aí eu coloquei para vocês aqui. Acontecem quando duas ou mais placas se movimentam paralelamente de forma abrupta, formando grandes rachaduras e modificações nas superfícies. Então, olha só, esses terremotos, eles causam o quê? Eles causam como se a nossa Terra ficasse assim, dançando, tá? Até isso vai gerar o que a gente chama de ondas sísmicas. As ondas sísmicas, elas se propagam e é através da mudança do padrão dessas ondas sísmicas que a gente consegue perceber a magnitude de um terremoto. Por quê? Porque esses terremotos, eles podem ser de menor intensidade ou de maior intensidade. Então, olha só, a escala Richter é uma escala que é utilizada para quê? Para que esse terremoto ele seja quantificado, para a gente saber se ele foi um terremoto que vai causar poucas consequências ou muitas consequências, tá? Então a gente tem aqui, a escala ela vai até 10. Nunca teve um terremoto dessa magnitude. Mas a gente tem o quê? A gente tem que quanto maior é a magnitude desse terremoto, mais locais são sentidos, tá?
Esses terremotos, quando eles acontecem, por exemplo, nas placas que estão situadas abaixo dos oceanos, eles podem gerar o que a gente chama de maremoto e tsunami. Os maremotos, eles são quando um terremoto acontece, tem o epicentro nessas placas que estão abaixo do oceano. Isso vai gerar o quê? Vai fazer com que essa água se movimente de forma diferente e pode gerar um tsunami, que é uma onda muito comprida. Os tsunamis, eles causam problemas porque eles saem devastando tudo o que está aí próximo. Isso aqui é uma imagem de um possível tsunami, uma onda muito grande que quando ela chega, muito comprida na verdade, quando ela chega, ela vai levando tudo o que a gente tem ali. Bom, outra consequência que a gente tem da movimentação das placas são os vulcões, que a gente chama de vulcanismo. Ele também é criado pela movimentação das placas. A gente tem o Anel de Fogo do Pacífico, que é uma área onde a gente tem vários vulcões posicionados, que é justamente no encontro de duas placas. E o que acontece? Quando a gente tem o vulcão, a gente tem uma comunicação da superfície com a camada da astenosfera. Então, o que acontece? Esse magma que está em altas temperaturas aqui embaixo, se ele tem um local para ele escapar, quando acontece qualquer modificação de pressão ou até aquelas nuvens de calor, né, que vão criando, o vulcão acontece o que com ele? Ele entra em erupção. E a partir desse magma que é jogado para fora, quando ele sai, ele faz o que? Ele solidifica e dá origem ao que a gente chama de rochas magmáticas, né? Como Renatinha também é cultura, a gente sabe que locais de vulcões que já foram extintos, esse magma que solidificou ali vai dar origem a um solo muito fértil. Então tem pessoas que vão morar nessas áreas de vulcões para aproveitar a fertilidade desse solo que está ali. Bom, gente, bons estudos e até semana que vem.